Fala galera, beleza? Na aula de hoje vamos continuar com a nossa aula de inequações. Vamos ver hoje inequações quociente. Antes da gente continuar com a nossa aula propriamente dita, eu queria deixar um recado para vocês. Inscrevam-se no nosso canal no YouTube, porque só assim você vai ficar a par de todas as nossas novidades. Beleza, pessoal? Uma inequação quociente é uma inequação que apresenta pelo menos uma divisão entre duas funções. Muitas vezes a gente vai ver tudo misturado, inequação quociente e inequação produto ao mesmo tempo, ou seja, tem uma multiplicação entre duas ou mais funções e às vezes uma divisão entre duas ou mais funções, normal. O que é importante frisar para vocês é que na divisão valem as mesmas regras de sinais que a gente já aprendeu na multiplicação, ou seja, quando nós tivermos um número positivo que multiplica um número positivo, dá um resultado positivo. Quando nós tivermos um número positivo que multiplica um negativo, dá um resultado negativo. E se nós tivermos um positivo dividido por um positivo, dá positivo. Positivo dividido por negativo, dá negativo. E se nós tivermos negativo dividido por negativo, dá positivo. Tanto na multiplicação, que está aqui representado, quanto na divisão, o resultado é o mesmo. Ou seja, as regras que a gente apresenta aqui agora valem tanto na multiplicação quanto na divisão. O que é importante? Na divisão, sinais iguais dá positivo. Na divisão, sinais diferentes dá negativo. Tranquilo? De maneira geral, pessoal, as regras que a gente já aprendeu em inequações produto, elas também são válidas nas inequações quociente. Na verdade, elas são praticamente idênticas. Só que vai ter uma única diferença. Qual que é a diferença? O denominador ele jamais vai poder ser igual a zero. Então você tem que tomar muito cuidado quando você tiver uma funçãozinha cuja raiz naturalmente torna aquela função zero. A gente já vai ver um caso disso. Por que isso, pessoal? O motivo é simples. A gente não pode dividir por zero. Então, sempre que a gente tiver uma divisão onde possa ter o número zero, a gente vai ter que tomar um cuidado especial que já a gente mostra para vocês. Vamos ver então que as inequações valem as mesmas regras que a gente já aprendeu nos casos anteriores de inequações. Ou seja, quando nós tivermos uma inequação do primeiro grau, a gente usa a regrinha do Cama, contrário de A, mesmo de A. Quando nós tivermos uma inequação do segundo grau com duas raízes, Macama. Uma inequação do segundo grau com uma única raiz, regrinha do Mama. E se nós tivermos uma inequação do segundo grau sem nenhuma raiz, regrinha do Má. Essas regras já foram vistas nas aulas anteriores. Então, se você não lembra ou se você não viu, revise nossas aulas anteriores de inequação. Tranquilo? Vamos ver agora, pessoal, um exemplo prático de como nós resolvemos uma inequação quociente. Resolver a inequação menos x mais 1, que multiplica x menos 3, dividido por x mais 2. Tem uma divisão, é uma inequação quociente. Primeiro passo, pessoal, vai ser achar as raízes das equações associadas, ou seja, achar a raiz da função menos x mais 1, da função x menos 3 e da função x mais 2. As raízes são 1 da função menos x mais 1, menos 2 é a raiz de x mais 2 e 3 é a raiz de x menos 3. Tranquilo? Qual que é a regrinha que a gente vai usar nos três casos? A regrinha do Cama, contrário de A, mesmo de A. Por quê? Porque nos três casos nós temos uma função do primeiro grau. Sempre que eu tiver uma função do primeiro grau, eu vou usar a regrinha do Cama, contrário de A, mesmo de A. O que eu faço agora, pessoal? Eu faço o varalzinho. Em cada linha do varal, eu vou colocar uma função. Tanto faz a ordem aqui, tá, gente? O importante é que nós tenhamos as três funções. Então, a primeira vai ser menos x mais 1. Depois eu vou colocar x mais 2. Depois eu vou colocar x menos 3. Se eu colocasse o x menos 3 primeiro e o x mais 2 embaixo, tanto faz. O importante é que as três estejam aqui. E no finalzinho eu coloco o resultado, que é justamente o que eu quero. Ou seja, o menos x mais 1, que multiplica x menos 3, dividido por x mais 2, que corresponde à expressão original. Tranquilo? Próximo passo, pessoal. Menos x mais 1. Qual que é a raiz? Menos x mais 1, a raiz é 1. Então eu vou colocar uma bolinha aberta no 1. Por que bolinha aberta? Porque nós temos uma desigualdade com sinal de maior. Se for sinal de maior ou sinal de menor, eu uso bolinha aberta. Se for maior ou igual ou menor ou igual, bolinha fechada. Como nós temos sinal de maior, bolinha aberta. Então, menos x mais 1
bolinha aberta no 1, porque 1 é raiz de menos x mais 1. Nessa linha, x mais 2, bolinha aberta no menos 2. Por quê? Porque menos 2 é raiz de x mais 2. E nessa linha, pessoal, bolinha aberta no 3, porque 3 é raiz de x menos 3. Agora, presta atenção, regrinha do Cama. Menos x mais 1. O a, ou seja, o número que multiplica o x, é positivo ou é negativo? É negativo. Então, nós começamos com o contrário de a, que é positivo. Então, tudo que vier antes da raiz vai ser o contrário. Ou seja, vai ser positivo. Então, positivo, positivo. Depois da raiz, negativo, negativo. X mais 2. Mesma coisa, a gente vai usar a regrinha do Cama. Contrário de a, mesmo de a. Pergunto para vocês, o número que multiplica o x é positivo ou é negativo? O número que multiplica o x é positivo, é 1, né? Por conta disso, a gente começa contrário de positivo. Qual que é o contrário de positivo? Negativo. Então, antes da raiz, que é esse menos 2, é tudo negativo. Depois é tudo positivo. Contrário de a, o a é positivo, contrário é negativo. Mesmo de a, ou seja, tudo positivo. Aqui, pessoal, x menos 3. Qual que é o a? Qual que é o sinal do a? O sinal do a é positivo. O a aqui, nesse caso, não é 1, é positivo. Então, antes da raiz, é o contrário, começa tudo negativo. Então, negativo, 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 depois da raiz, positivo. Tranquilo. Agora, a gente vai fazer aquela velha história. Mais com menos vai dar mais, né? Mais com menos dá menos, com menos dá mais. Mais com mais dá mais, com menos dá menos. Menos com mais dá menos, com menos dá mais. Menos com mais, menos. Com mais, menos. Então, deu mais, menos, mais, menos. Qual que é o próximo passo? Eu quero saber onde a minha equação é maior que zero. Ou seja, ela tem valores positivos. Onde que ela vai ser maior que zero? Aqui, que deu positivo, e nesse outro pedaço aqui, que deu positivo também. Por conta disso, a gente pode falar que a resposta dessa equação é conjunto verdade, x pertence aos reais, está o quê? X menor que menos 2, que é essa área que a gente pintou, ou x está entre 1 e 3, ou seja, 1 menor que x, menor que 3. X está entre 1 e 3. Tranquilo, pessoal?